Então, galera, hoje nós falaremos sobre campo elétrico. Vou fazer uma revisão de campo elétrico, mesmo estilo de ontem, tá certo? Mais rapidinho. Ontem foi muita coisa, né, que eu falei, mas deu para a gente fazer essa revisão. E depois vou falar sobre potencial elétrico. Então, como eu disse ontem, se alguém tiver alguma dificuldade, se alguém sentir alguma dificuldade no meio do caminho, fala, tá certo? Podem ficar à vontade para perguntar. Eu gosto que vocês interajam comigo, que vocês tirem dúvidas, que vocês joguem sugestões ou até mesmo curiosidades. Tá bom? Então, já estão vendo aí a apresentação de campo elétrico. Vamos lá. Oxi. Certo. Eu vou falar sobre campo elétrico, tá certo? Preparei aqui uma apresentaçãozinha rápida. E eu vou trocar de slides porque eu tinha feito algumas alterações e acabei pegando um slide que estava sem as alterações que eu preparei para vocês, tá bom? Bem, então, o campo elétrico, eu gosto de fazer uma comparação com campo gravitacional, tá certo? Então, sempre que eu tenho uma carga elétrica, ao redor dessa carga, vai ser criado um campo elétrico, né? Para toda e qualquer carga, ao redor dessa carga, sempre vai ser criado um campo elétrico. E aí, para provar isso, eu posso pegar uma carga de prova, que é uma carguinha, um elétron, ou uma carga positiva, ou uma carga negativa, que eu solto ali, só para ver se existe um campo elétrico naquela região, certo? Então, sempre que eu tenho uma carga, no caso aqui eu tenho uma carga fonte positiva, que está gerando ao redor dela um campo elétrico, tá bom? Eu vou fazer uma associação desse campo elétrico com o campo gravitacional e vocês vão conseguir entender o que é que eu estou falando. E aí, se eu colocar essa carga de prova, ela pode sofrer uma força de atração ou uma força de repulsão. Então, se essa carga se moveu, sofreu uma força de atração ou de repulsão, é porque ali próximo a ela está submetida a um campo, ela está imersa em um campo elétrico, tá certo? Então, esse campo elétrico entre duas cargas, ele vai funcionar dessa forma, dessa maneira. Esse campo elétrico, são linhas de campo aberta, tá certo? As linhas do campo elétrico, nós dizemos que elas são abertas. Por que, professor, que essas linhas de campo elas são abertas, né? Por exemplo, as linhas de campo magnético, elas são fechadas. Se eu pegar aqui um ímã, tá bom? Um ímã, todo mundo sabe que é um ímã, né? Esse ímã, as linhas de campo magnético, elas entram e saem do ímã desse jeito aqui, ó. Elas são linhas fechadas. Elas entram e saem do ímã. Nas linhas de campo elétrico, não. Elas não entram e voltam para a mesma carga. Elas saem ou elas entram, né? No caso das positivas, é um campo elétrico que sai, e das negativas é um campo elétrico que entra. Tá? Elas podem entrar uma na outra, né? Como está acontecendo aí, ou eu posso ter só um campo elétrico saindo ou só um campo elétrico entrando. Por que essa linha de campo ela é aberta, professor? Bem, se esse campo elétrico, e eu vou mostrar já para vocês a equação, né? Se essa linha de campo ela fosse fechada, então esse campo elétrico criado aqui, ele poderia gerar uma força elétrica sobre essa própria carga. Então, se essa linha de campo ela fosse fechada, eu teria uma carga elétrica que criaria um campo elétrico e, por isso, começaria a se mover sozinha. Porque, de acordo com a segunda lei de Newton, sempre que eu tenho uma força atuando em uma determinada massa, essa massa ela adquire uma certa aceleração. Então, se eu tenho uma carga, e essa carga cria um campo elétrico, e esse campo elétrico age sobre ela mesma, então ela vai começar a se mover. E aí eu geraria energia do nada, né? E isso é impossível, você criar energia do nada. Você apenas transforma. Então, por isso que nós dizemos que essas linhas de campo, elas são abertas, tá certo? Pois bem, aqui está a equação. Olha só, a equação do campo elétrico é força elétrica, né? Se eu tenho uma certa carga imersa em um campo elétrico, essa carga
ela fica submetida a uma força elétrica. É assim, ó. Eu vou mostrar no próximo slide e eu retorno aqui bem rapidinho, tá bom? Vou adiantar aqui e eu volto. Olha só. Eu tenho aqui esta equação aqui, ó. Campo gravitacional. Aí vocês conhecem essa equação, ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. Esse peso, quando esse carinha aqui está próximo à superfície da Terra, eu posso dizer que essa força-peso ela é igual à força gravitacional, não é assim? Lembrando, peso é uma força, tá bom? Então, o que é que está me dizendo essa equação? Essa equação está dizendo o seguinte: sempre que eu tenho uma determinada massa que está sujeita a um campo gravitacional, essa massa, então, vai estar submetida também a uma certa força. Então, se eu tenho uma massa imersa em um campo gravitacional, sobre essa massa vai atuar uma certa força gravitacional. Nesse caso aqui, eu posso chamar ela de força-peso. Como é que isso funciona aqui? Ó? Olha só como a equação ela é igualzinha. Ó. Força é campo vezes carga. Olha lá a força da equação, a equação da força-peso. Olha só, né? Então, como é que eu disse aqui? Deixa eu trocar isso aqui para ficar bem igualzinho. Espera aí. Deixa eu trocar isso aqui. Para botar assim, ó. Carga e campo. Ó, eu disse assim, ó. Se uma determinada massa está submetida a um certo campo gravitacional, ela age sobre ela uma certa força de mesma natureza, no caso gravitacional. Se eu tenho uma certa carga que está imersa em um campo elétrico, ela fica submetida a uma certa força de mesma natureza, ou seja, uma força elétrica. Beleza? Conseguem associar com uma coisa aí, ó, muito parecida, né? Se eu tenho um campo e eu tenho uma coisa ali, essa coisa vai ficar submetida a uma certa força que foi gerada por esse campo. Então, se eu tenho uma carga imersa em um campo elétrico, ela vai ficar submetida a uma força elétrica. Se eu tenho uma massa dentro de um campo gravitacional, ela vai ficar submetida a uma força gravitacional. Qual é o problema? A força gravitacional você está vendo. Quando você solta alguma coisa, você vê a coisa caindo. Mas os campos elétricos, normalmente, as forças elétricas, normalmente, você não vê, exceto quando você faz aquele experimentozinho que eu mostrei para vocês ontem, que eu falei para vocês ontem. Aí você vai sentir essa força elétrica, porque ali tem um campo elétrico, foi gerado um campo elétrico que vai criar essa força elétrica. Tranquilo, Júlio. Júlio Cauã com W2N. Pô, o bicho é invocado mesmo, viu, velho? Teixeira, eu sou Teixeira também, viu, velho? Será que ele tem irmão, hein? Primo, parente? Tio? Pai? Mãe? Não, né, velho? Deve ser não. Bem, a unidade, ó. Qual é a unidade de força? Unidade de força, papai. É Newton. Unidade de carga, meu filho. É Coulomb. Então, qual é a unidade dessa força elétrica? Newton por Coulomb. Ah, professor, entendi. Entendi. Agora eu entendi. Tranquilo, galera? Bem, então aqui é só para explicar o que é essa carga de prova. O campo elétrico gerado por essa carga central, ela é... Eu sou velhinho, viu, Andresa? Eu não sou um boyzinho, não. Só essa cara de bebê aqui, ó. Parece um boyzinho, assim, de 18 anos e meio. Mas eu tenho mais, viu? Tenho mais. Newton, por quê, Arlanda? Olha, por que Newton? Porque a unidade de força é Newton, tá certo? A unidade de força é Newton, qualquer força. A unidade de peso é Newton, que é uma força. A unidade de tensão, a unidade normal. Toda força, a unidade é Newton. Então, qual é a unidade do campo elétrico? É a unidade deste cara aqui, ó, sobre a unidade deste cara. No caso, Newton por Coulomb. Ah, por Coulomb. Coulomb, que é a unidade de carga. A unidade de carga elétrica. Coulomb, tá certo? Da lei de Coulomb, de força elétrica, né? É o Coulomb que criou aquela equação da força elétrica. Tá bom? Coulomb. Força sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Então, essa carga é... Exatamente, Pedro.
Essa carga, carga de prova, né? É só uma carga que eu coloco naquela região para saber se eu tenho ali de fato um campo elétrico ou não. É só para a gente entender e também se esse campo elétrico é um campo gerado por uma carga positiva ou por uma carga negativa. Então, se eu falar em carga de prova, se vocês virem carga de prova, é só uma carga qualquer, que não importa o tamanho dela, a quantidade dela, só para dizer se existe ali um campo elétrico ou não. Tá bom? Bem, o campo elétrico gerado por uma carga positiva, nós dizemos que ele é um campo elétrico de afastamento. Por quê? Porque as linhas de força aqui, ó, elas saem. Então, nós dizemos que esse campo aqui, ó, é um campo de afastamento. Beleza? E da carga negativa, professor? Então, é de aproximação, né? Porque mesmo, hein, professor? Porque as linhas estão entrando nela. Então, nós vemos que a positiva é uma carga de afastamento, é um campo de afastamento, e a negativa é um campo de aproximação. Então, ó, foi que eu disse a vocês, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, né, assim? Então, se eu pegar uma carga positiva e colocar ela próximo a esse campo elétrico criado por uma carga positiva, essa carga vai ficar submetida a esse campo e vai ser criada e vai agir sobre ela uma determinada força elétrica de repulsão, porque as cargas são iguais. Mas e se a carga for negativa, professor? Vai ser criada uma força elétrica de atração. Mesma coisa para o negativo. Se eu botar uma carga negativa imersa nesse campo aqui, tá certo? Se eu boto uma carga positiva imersa num campo de uma carga negativa, ela vai sofrer uma força de atração. Se eu boto uma carga negativa, ela sofre uma força de repulsão. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Alguma pergunta até aí? Posso prosseguir? Estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Posso, né? Beleza. Ok. Qualquer dúvida, vamos falando, tá bom? Então, isso aqui foi o que eu mostrei anteriormente para poder explicar, né? Eu fui e voltei. Uma comparação do campo gravitacional com o campo elétrico. Bom, acho que fica mais claro quando a gente consegue fazer isso daí, certo? A equação que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que é força sobre carga, tá? O campo elétrico é dado pela equação. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial ela tem direção e sentido, tá? Então, nós expressamos ela com uma setinha aqui em cima. E a força também é uma grandeza vetorial, tá bom? O campo elétrico ele tem direção e sentido porque ele pode ser representado por uma setinha. Eu mostro se ele está indo, se ele está voltando, se ele está entrando ou se ele está saindo, tá bom? Bem, isso aqui eu já falei para vocês também, tá certo? Você bota uma carga fonte, uma carga de prova, ela vai ficar submetida a uma força de atração ou de repulsão, dependendo da carga dela. Aí aqui o que eu não falei? Olha só, na lei de Coulomb, nós temos isso daqui, ó. Na lei de Coulomb, chega, pontinha, aqui. Lei de Coulomb, força é igual constante eletrostática, carga 1, carga 2, distância entre elas ao quadrado. Esta é a equação da lei de Coulomb, tá bom? Então, eu disse a vocês que se uma carga está submetida a um certo campo gravitacional, ela recebe uma força elétrica, de acordo com esta equação da lei de Coulomb. Então, se eu pegar isto daqui e substituir nesta equação aqui, ó, aí, olha, mesma equação que eu coloquei ali, estão vendo? Mesma equação. Aí eu cortei aqui, ó, o que com o que? Ó, bichão. Aí sobrou o quê? Sobrou isso aqui, professor. Olha. Campo elétrico é igual constante eletrostática, carga sobre distância ao quadrado. Professor, esta equação me diz alguma coisa? Boa pergunta, meu jovem. Olha como você está prestando atenção na coisa, viu? Fantástico. O que é que isto está me dizendo, professor? Isso está me dizendo que o campo elétrico que é criado por esta carga grandona, este campo elétrico,
criado por esta carga grandona, olha só, independe da carga pequenininha, só depende da carga grandona, da carga fonte, da carga principal que está gerando este campo elétrico. O professor está dizendo que a carga pequenininha não gera campo elétrico. Preste atenção, preste atenção. A carga grande gera um campo elétrico, a carga pequena gera um campo elétrico. Quando esses campos elétricos interagem em atração ou em repulsão, cria-se uma força elétrica de atração e repulsão. Mas o campo que esse cara sente, o campo elétrico que esse cara sente, independe da massa dele. Vamos para o campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra, a força com que a Terra, a aceleração da gravidade, né? Com que a Terra lhe puxa para baixo, com que o seu corpo é acelerado para baixo, a força com que a Terra está agindo ali, independe da sua massa, tá certo? Esse campo gravitacional que a Terra cria naquele local, desculpa, independe da sua massa, tá? Se você é uma pessoa, ou se eu estou falando de um prédio, ou se eu estou falando de qualquer coisa, o campo gravitacional da Terra é o mesmo, só depende da massa dela e do raio dela, tá? Então, a sua massa é indiferente. É a mesma coisa aqui. O campo elétrico que essa carga grandona cria independe, lógico, da carga pequena, tá certo? Agora, é necessário que haja uma carga pequena com o campo elétrico para que tenha ali uma força elétrica criada. Tudo bem? E aí, ó, quando eu cortar os Q com Q, eu chego nesta equação. Então, o campo elétrico é constante da constante eletrostática, carga grande, né, a carga que está gerando esse campo elétrico, e a distância até a carga menor. Note que é a distância ao quadrado, assim como na força é ao quadrado, né? Então eu mostrei aquele gráfico que dava aqui, ó, caía exponencialmente. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tudo bem? Dúvidas? Olha só o gráfico, tá? Como eu falei, né? Como eu tenho um quadrado ali, né? Como eu tenho uma equação que tem um quadrado lá embaixo, isso significa o seguinte, ó. Se eu tenho uma certa distância aqui, ó, entre a carga grande e a carga pequena, eu tenho uma distância D, o campo elétrico que ela está submetido é 1, né? Mas se eu boto essa carga mais longe, é óbvio que agora ela vai estar submetida a um campo elétrico muito mais fraco, né? Quantas vezes mais fraco? Aí você lembra que a distância ela é ao quadrado. Então, se eu dobrei a distância, o campo elétrico cai em 2 ao quadrado 4 vezes. Então, aqui, ó, quando eu tenho uma distância D, eu tenho um certo campo elétrico. Quando eu dobro a distância, esse campo elétrico ele cai em 4 vezes, né? Quando eu reduzo a distância, esse campo elétrico, ele aumenta em 4 vezes, porque se eu estou mais próximo, o campo elétrico é mais forte. Se eu reduzo em 3 vezes a distância, esse campo elétrico aumenta em 9 vezes, tá bom? Então, devido àquela equação que eu mostrei para vocês, a nossa equação, a nossa unidade de campo, o nosso campo elétrico também pode ser expresso por essa unidade aqui, ó, volt por metro, certo? Campo elétrico também pode ser expresso em volt por metro. Né? Show, fico feliz, viu? Pode falar, eu preciso que vocês se interajam comigo, né? Se não entendeu, se entendeu, fala que entendeu, tá? Que aí vai fluindo a aula, né? Professor, se eu tiver vários campos elétricos atuando numa mesma carga, né? Então, aqui eu tenho uma carga e eu tenho 3 campos elétricos atuando. Muito obrigado, Maria Clara. Fico feliz de saber. Então, eu tenho vários campos elétricos atuando nessa mesma carga, né?
Eu tive uma aluna que ela dizia que eu era o professor dos desentendidos, né? Hoje ela é professora de história. Ela dizia, professor, você é o professor dos desentendidos. É porque eu penso como os meus alunos pensariam, entendeu? Como é que fica mais fácil para eu entender se eu fosse aluno, se eu estivesse no lugar dele ali. Se eu falar uma linguagem científica difícil, ele vai entender? Não vai. Então, eu procuro ser o mais claro possível, tá certo? Então, quando eu tenho vários campos elétricos atuando em um mesmo ponto, você vai ter que procurar qual é o vetor resultante. E aí entra naquela questão, por exemplo, você tem uma carga aqui, ó, Qzão aqui, ó. Você tem outra carga aqui, ó, Qzão aqui, ó. E aqui eu tenho uma carga qualquer aqui. Não importa qual é o sinal dela, tá certo? Não importa. Vocês vão entender o porquê. Esse cara aqui, ó, o cara número 1, number 1, ele está fazendo um campo saindo dele, né? Assim, ó, saindo. Então, se eu pegar este campo dele, é saindo aqui, ó, saindo. Se eu pegar o campo para este outro cara que também é saindo, então quando eu levar esse campo até lá, ó, também vai ser saindo, concorda? Se essa carga é igual a essa carga, esses campos irão se anular e essa carga, independente se ela é positiva ou se ela é negativa, ela vai permanecer em repouso. Concordam comigo? Agora, se eu pegar uma terceira carga fonte e colocar ela aqui, ó, de chão, coloquei ela aqui, ó. Agora ela vai gerar um campo saindo. Então, se eu perguntar para onde essa carga vai se mover, aí você me diz, ó, essa carga vai se mover para baixo, né? Na vertical, sentido para baixo. Tudo bem? Eu fiz aí uma operação como é simples, certo? Simples. Tem uma outra regrinha em operação com vetores que é a seguinte, tem várias, né? Tem por exemplo, se eu formar um triângulo aqui, você usa equação de Boy-Pitt, né? Ó, Boy-Pitt, x, por exemplo, aqui, a e b. Então, você vai fazer x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, não é assim? Vocês aprenderam? Professor! Então, pronto. Porém, se ela for com um ângulo diferente, isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Que eu posso expressar ela assim, ou eu posso expressar assim, ó. Ó, a resultante aqui no meio, porque aqui eu fecho, e aí eu boto esse de baixo em cima, ou esse de cá aqui, e eu formo o triângulo. Então, isso é Pitágoras, porque eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Mas se eu tenho um ângulo diferente de 90, cadê a minha seta? Assim, ó. Você tem que usar a lei dos cossenos. Que é como, professor, que eu não lembro mais. Estou cabarezando o negócio aqui. É assim, ó. X ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo. Tudo bem? Chico, professor, essa equação é muito complicada, né, velho? É. Aí tu decora, professor? Como é que o cara faz aí esse negócio aí? Na física, normalmente você nem utiliza. Eu, particularmente, nunca fiz nenhuma questão que usasse esta equação gigantesca aí. Por quê? Aí você pergunta, por quê, professor? Por quê, professor? Eu explico agora. Boa pergunta. Eu vou fazer aqui, ó. Olha só, vou fazer aqui a continha aqui. Se você tiver dois vetores, deixa eu voltar lá aqui, faça aqui. Se você tiver dois vetores separados por 120 graus, sempre que você tiver dois vetores iguais, por exemplo, esse aqui vale 100 newtons de força, e esse aqui também vale 100 newtons de força. Se você tiver dois vetores iguais separados por 120 graus, o vetor resultante desses carinhas aqui, ó, vai estar aqui no meio. Então, quando eu faço aqui a regra do paralelogramo, você fecha aqui, ó. Eu faço torto da bexiga. E aí você joga ele aqui no meio. Pá, o vetor resultante.
E aí tem um macetezinho que é assim. Sempre que você tiver dois vetores iguais, separados por 120 graus, o vetor resultante é igual a eles. Então, se eu tenho aqui esse vetor de 100 separado com esse outro vetor de 100 por 120 graus, o resultante também dá 100. Certo, galera? Isso é um macetezinho. Professor, por que isso dá 100? Aqui, ó, se eu jogasse isso aqui, ficaria assim, ó, x ao quadrado, 100 ao quadrado, bem rapidinho, tá? 100 ao quadrado, 2 vezes 100, vezes 100, vezes. Vocês sabem qual é o cosseno de 120? Em matemática, quando você vê um círculo trigonométrico, quando você fecha aqui um círculo trigonométrico, deixa eu apagar aqui tudo. Deixa eu apagar essas coisas aqui para poder fazer aqui para vocês. Em matemática, sempre que você tem um círculo trigonométrico, o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, esse cara aqui, ó, é 60 graus. Ele é igual a esse cara aqui, ó, que dá 120 graus. Daqui para cá, que aqui é 180, também dá 60 graus, que é igual a esse aqui. Então, esse cara é igual a esse, porém, para o eixo dos cossenos, que é esse daqui, ó, o eixo dos cossenos, tudo que está aqui é positivo e tudo que está aqui é negativo. Então, o cosseno de 120, ele é igual ao cosseno de 60, só que negativo. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho? Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, negativo. Então, fica menos 1 sobre 2. Olha só. Não sei para que você está fazendo isso. Para justificar aquele macetezinho que eu expliquei anteriormente. Por que aquilo ali é verdade? Ó, 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, mais 2 vezes 100 ao quadrado, vezes... Aqui tem um menos, ó. Tá? Menos... Na verdade, aqui eu já vou fazer direto aqui, ó. Esse 2 aqui eu vou cortar com esse, tá bom? E aí sobra só um menos aqui, ó. Aí eu vou e corto esse menos, esse mais com esse menos aqui, e sobra x ao quadrado igual a 100 ao quadrado. Raiz quadrada de 100 é 100, beleza? Raiz quadrada de 100 ao quadrado é 100. Então, esse resultado vai dar isso aqui. Para você não perder tempo fazendo essa conta, sempre que vocês encontrarem dois vetores iguais separados por 120 graus, o resultado é igual a eles. Tá? Isso pode ser só uma questão só com vetores, sem os valores, tá bom? Eu botei uma questãozinha dessa para vocês fazerem. Então, o campo elétrico da carga positiva é saindo, o campo elétrico da carga negativa é entrando. Aí tem uma observação. Quando eu tenho... Se eu pegar aqui uma linha, fizer uma linha aqui, um círculo, você vê que as linhas de campo elétrico que estão entrando nesse círculo estão muito mais concentradas, né, do que, por exemplo, aqui por fora. Ou seja, quanto mais próximas estiverem essas linhas, mais intenso é o campo elétrico. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, campo elétrico, campo elétrico fortão. E esse aqui, ó, poucas linhas, campo elétrico fraquinho, certo? Então, se eu tenho muitas linhas concentradas, campo elétrico forte. Se eu tenho poucas linhas, campo elétrico fraco. Outra coisa, outra dica. Aqui eu tenho cargas iguais, tá certo? Campo elétrico de carga positiva e carga positiva. Eles se repelem. Por que elas se repelem? Porque campo elétrico saindo e o outro também é campo elétrico saindo, ou seja, não tem como elas interagirem ali, né? Não tem como uma entrar na outra. E aí cria uma força de repulsão, tá certo? Note que aqui, ó, nessa carga positiva e negativa, todas as linhas estão entrando, uma na outra.
O que me diz isso, professor? Isso me diz que essas cargas elétricas, elas são iguais. Se as cargas elétricas forem iguais, as linhas elas vão entrar todas de uma em outra. Se as cargas elétricas forem diferentes, eu vou ter isso aqui, ó. Por exemplo, digamos que a carga elétrica negativa é menor. Então, eu vou ter cargas entrando aqui, ó. Mas eu tenho algumas que não entram, que vão embora. Porque não tem carga aqui para atrair elas. Tá certo? Então, só entra a quantidade de cargas correspondente. Tudo bem, galera? Certo? Se tiverem linhas sobrando no desenho, é porque um dos carinhas tem mais carga do que o outro. Então, quanto mais afastado, eu já falei para vocês, menor o campo elétrico, quanto mais próximo, mais forte, mais intenso. Quanto mais próximo as linhas de campo estiverem, mais intenso também é esse campo elétrico, tá bom? Que eu já expliquei. Para um campo elétrico, quando eu tenho duas hastes, digamos que eu tenho duas hastes, e aí a gente considera que essas hastes sejam de tamanho infinito, o campo elétrico entre elas, como eu não tenho variação, não tem como esse campo elétrico mudar de caminho. Por que eu digo que ela é infinita? Porque senão teria uma diferença aqui, ó, no finalzinho, né? Eu teria uma mudança aqui, tá certo? Então ela é infinita para que essas linhas sejam sempre paralelas. Então eu tenho um campo elétrico aí que está espaçado igualmente. Eu disse a vocês que quanto mais próximo, mais forte, quanto mais espaçado, mais fraco. Só que aqui o espaçamento é o mesmo, então não tem diferença. Portanto, ó, o campo elétrico aqui, ele é uniforme, ele é um campo elétrico constante. Tá certo, galera? O campo elétrico é constante. Por quê? Porque eu não tenho um espaçamento diferente entre essas linhas aí. Elas estão espaçadas do mesmo jeito. Então, o campo elétrico nessas quatro letrinhas A, B, C e D são sempre as mesmas. Sempre o mesmo. Tá bom? Ok? Ah, não. Isso aqui é a mesma coisa, né? Se eu pegar uma carga positiva e jogar dentro desse campo elétrico. Tá errado aqui os sinais, tá, gente? Se eu pegar uma carga elétrica positiva e jogar dentro desse meu campo elétrico, né? O campo elétrico ele sai do positivo e entra no negativo. Tá errado aqui, tá certo, gente? Então, se eu soltar uma carga positiva, ela vai tender a ser atraída para o lado negativo. E se eu soltar uma carga negativa, ela vai ser atraída para o lado positivo. E essa carga aqui ela é neutra, tá bom? Essa carga aqui do meio, ela é neutra. Então, ela vai passar direto. Ok? Se eu pegar um osciloscópio, né? Isso aqui é como funciona aquelas TVs de tubo, né? Eu tenho lá dentro um feixe de elétrons sendo defletidos e eles batem na tela. E a tela ela é sensível e aí ela mostra pontos luminosos quando aqueles elétrons eles se chocam ali. Pois bem, eu posso controlar isso dessa forma. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um campo elétrico assim e aqui eu tenho um campo elétrico assim. Ó. Então, primeiro, se eu jogar um elétron, na hora que o elétron atravessar a primeira placa, ele vai ser projetado para cima, e quando ele atravessar aqui a segunda parte, ele vai ser projetado para dentro. Então, ele sobe e depois vai para dentro. Ele iria atingir aqui no meio. Ele primeiro sobe e depois, ó, ele vai para dentro. E acabaria atingindo a placa 2. E aí, controlando isso, você consegue fazer com que ele atinja toda a tela. Né? Tem um experimento com isso daí. E a TV de tubo, ela é baseada nisso aí. Ó, isso aqui é fotossensível, né, nesse experimento. Então, quando os elétrons batem aqui, isso aqui ilumina, né, acende.
Os raios, já expliquei para vocês, né? As cargas que ficam abaixo da nuvem são cargas negativas, as cargas de cima são cargas positivas. E aí, dependendo da intensidade do campo elétrico, aí, dependendo da quantidade de cargas que essa nuvem tem, eu vou ter um campo elétrico mais intenso criado entre ela e o chão, tá bom? E aí, dependendo dessa intensidade do campo, vai haver a probabilidade de cair um raio, né? Porque eu vou conseguir vencer ou chegar próximo à rigidez dielétrica do ar. E aí vai haver uma descarga elétrica, tá certo? Vai haver uma descarga, um lançamento de cargas para o solo ou para a nuvem. O raio nem sempre ele cai, tá bom? Ele pode subir e pode se encontrar os dois lá no meio. E aí quando você tem... Por que o povo diz, é perigoso, professor, ficar embaixo de uma árvore durante as chuvas? Porque, veja bem, está num campo aberto, tá? Não tem nada próximo a você, mas tem uma nuvem. Tem uma árvore, né? E ali tem uma nuvem bem pesada chegando, bem pesada mesmo. E ela gerou um campo elétrico muito intenso ali com o solo, né? Devido à sua quantidade de cargas, né? Quanto mais pesada forem essas nuvens, mais cargas elas vão possuir. E aí essa nuvem, você sabe que há uma probabilidade gigante dela descarregar essas cargas no solo, né? Essa nuvem, na hora que ela aproximou as cargas negativas dela, essa nuvem vai ficar cheia, essa árvore vai ficar cheia de cargas positivas. Aí quando você olha para aquela equação do campo elétrico que eu mostrei, que ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, quanto mais próximo estiver da nuvem, quanto menor for a distância, maior vai ser o campo, né? Com essa distância ao quadrado. Então, quanto mais próximo, mais intenso é esse campo. Então, se aqui foi criado um campo elétrico, se aqui foi criado um certo campo elétrico, aqui foi criado um campo elétrico muito mais intenso. Então, se for haver uma descarga elétrica, se vai cair um raio ali, provavelmente você acha que ele vai cair onde? Na árvore. Então, se eu tenho prédios, os prédios possuem para-raios, então a probabilidade é maior de cair em um prédio. Professor, eu conheço um caso que não caiu no prédio, caiu na árvore, mas eu estou dizendo que a probabilidade é maior. Eu não estou dando a certeza de que ele vai cair ali, tá certo? E aí eu tenho para-raios, né? O para-raio, como é que ele funciona? Eu tenho um metal pontiagudo, né, que pode ser assim, ou pode ter várias pontas, que é colocado lá no topo do meu edifício, do meu prédio. E aí, como ele é pontiagudo, tem uma coisa chamada poder das pontas, né? Onde vai haver uma maior concentração de cargas nessas pontas. As cargas tendem a correr para esse local. Então, quando chega uma nuvem muito carregada ali, essas pontinhas elas vão ficar cheias de cargas de sinal oposto e o campo elétrico aqui vai ficar muito, muito mais intenso do que em qualquer outro canto. Então, a probabilidade, além de você ter um local mais próximo da nuvem, o que já torna mais intenso o campo, você tem uma maior quantidade, uma concentração maior de carga, né, o que faz com que se torne um campo mais intenso ainda. Então, esse raio ele vai cair ali, certo? Aqui são algumas aplicações. Eu tenho o corpo elétrico que libera correntes elétricas, campos elétricos gerados. O coração está liberando sempre uma corrente elétrica e essa corrente elétrica está sempre gerando um campo elétrico. E esse campo elétrico ele é detectado pelo eletrocardiograma, né? Um exame que se faz para ver se seu coração está bem. Dependendo dessa emissão de campo elétrico, o cara sabe se ele está bem ou se ele não está bem. Aqui eu tenho os capacitores, né? Eu não foco muito nos capacitores, não costumo focar, mas são pecinhas que são utilizadas. Acho que vocês devem ter conhecimento disso, vocês são da turma de informática, acho que não sei se já pagaram isso. Geralmente, informática paga eletricidade, acho que no primeiro ano, né? Então, os capacitores são utilizados para armazenar cargas, tá certo? E aí, eles armazenam até quando você quiser utilizar, ou se eles precisarem utilizar para alguma coisa. Ainda não viram, né, Arlando? Então, os capacitores,
eles são utilizados para liberar essa energia armazenada toda de uma vez, tá? Caso seja necessário. Por exemplo, quando você tem um flash, uma máquina, é um capacitor que armazena cargas e quando você aperta o botão, ele dispara, ele libera toda essa carga de uma vez e você consegue ter aquele brilho. Então, os capacitores eu posso utilizar para várias coisas. Todo circuito eletrônico tem um capacitor, tá? Para diversas coisas. Ele armazena ali e libera para fazer determinada coisa funcionar. Até mesmo para ligar, para iniciar a partida em alguma coisa. Então, você carrega o capacitor dispara, libera essas cargas e aí você consegue dar a partida em alguma coisa, né? Tem essa aplicação aqui, Red Tacton, não sei falar essas palavras assim, de frescura assim não, tá? Então, esse Red Tacton aí é quando você, devido uma empresa, ela verificou que esse campo elétrico do corpo humano, ele poderia ser utilizado para passar informações, por exemplo, de um computador para outro. Você seria o cabo que guia uma informação de um computador para o outro aí. Bem interessante. E a ressonância magnética, que ela se utiliza, na verdade, de campos eletromagnéticos, né? Mas é mais de campos magnéticos do que elétricos, né? Para funcionar também. O vídeo que vocês disseram que não conseguiram visualizar, mas quando eu editar o vídeo, vocês vão poder ver, tá certo? Eu boto o vídeo normal. Aqui o cara, ele aproxima um cigarro de uma linha, né? De uma linha de 345 mil volts. E aí ele começa a sair essa descarga elétrica, né? O campo elétrico ali é muito intenso, é tão intenso que quebra-se a rigidez elétrica do ar e você consegue ter essa liberação de cargas. E aí ele queima aquele cigarro que ele está segurando. Mas depois eu mostro para vocês melhor, tá? E aqui é um experimento onde você pode fazer até com um gerador de Van de Graaff ou a bobina de Tesla. Se você botar próximo uma lâmpada, o campo gerado ali em torno é tão intenso que acende uma lâmpada. Certo? Literalmente, tá certo? Campo elétrico, fumou um cigarro. Certo, galera? Então, esse foi o conteúdo de campo elétrico. Dúvidas? Vou fazer só uma questãozinha, que pode ser que vocês encontrem ali. Se eu tiver duas cargas fontes, dá umas beliscadinhas, Arlanda. Não é algo que, não é um choque, dá uns... Só como a gente tem muito medo, eu digo por mim, pelo menos a gente tem muito medo da eletricidade, né? O medo é muito maior do que a dor, mas é só uns formigamentos, só umas picadinhas assim, não dá choque não. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma carga positiva e uma carga positiva, elas estão separadas aqui, ó, por uma certa distância aqui, ó, D. Se eu perguntar a você, existe algum ponto entre essas cargas ou fora dessas cargas onde o campo elétrico é zero? Por exemplo, se eu pegar uma carga negativa e colocar em algum lugar, ela vai ser atraída por um ou por outro. Existe algum lugar onde eu coloco essa carga e ela permaneça parada em repouso? Professor, essa é a pergunta. Pois não? Não está transmitindo a tela, parou de transmitir. Ai, desculpa. Se eu tiver duas cargas aqui separadas por uma distância D, tá? Agora sim. Essa carga tem uma carga Q
E essa carga tem uma carga 4Q, as duas positivas. Vamos botar uma carga negativa, tá certo? Se eu botar uma carga negativa aqui fora, ó, esse cara, ele gera um campo saindo, não é? Aqui, ó, um campo saindo. Esse cara também tem um campo saindo. Vou fazer outra cor para ele. Também tem um campo saindo. Então, essa carga, provavelmente, ela não vai ficar em repouso. Quer dizer, provavelmente não, com certeza ela não vai ficar em repouso. Porque ela tanto está sendo atraída por esse quanto por esse. Então, eu sei certamente que ela vai se mover para a direita. Se eu botar a carga para cá, ó, do lado direito, ela também é atraída por esse, também é atraída por esse. Então, eu sei que ela vai se mover. Se ela está se movendo é porque o campo elétrico resultante não é zero. Então, se houver algum ponto aqui onde esse campo elétrico resultante é zero e ela vai permanecer em repouso, é aqui entre elas, tá? Só que como essa daqui é muito mais intensa do que essa, o campo que ela produz é muito mais forte. Então, já que o campo dela é muito mais forte, porque a carga é muito mais forte, então, para que esse campo que ela produz se iguale com o campo que esse cara produz, esse campo, esse ponto, tem que ser mais próximo do de menor carga. Porque, embora ele tenha menor carga, ele está mais próximo. Então, isso vai fazer com que o campo gerado por ele seja igual ao campo gerado por ele. Então, existe um local aqui dentro, próximo à carga pequena, onde este campo aqui, ó, esse cara produz um campo saindo, esse cara 1 também produz um campo saindo para o outro lado. Então, esses campos vão se anular e ela vai permanecer em repouso. Tudo bem? Até aí. Que distância, se eu perguntar, qual é a distância desse ponto até a carga 1? Como é que eu sei, professor, isso daí? Você não me deu dado nenhum, professor. Você faz macete. Você tira a raiz, qual número está aqui na frente? Ó? 1. Tira a raiz desse número 1. Tira a raiz desse número que está aqui na frente. Ó? 4. Então, aqui eu tenho 1x. E aqui eu tenho 2x. O que você está fazendo, professor? Estou dizendo o seguinte. Essa distância onde o campo elétrico é zero é uma distância que está a x desse cara aqui e que está a uma distância 2x desse outro cara aqui. Se eu disser que essa distância D ela vale 15 centímetros, eu faço assim, ó. X mais 2x é igual a tudo isso. Então, fica x mais 2x igual a 15. 3x é igual a 15. X é igual a 15 sobre 3. 5. Ou seja, isso aqui vale 5 e isso aqui vale 10. Qual é a distância da carga 1 até o ponto onde o campo é zero? 5 centímetros. Qual é a distância da carga 2 até onde o ponto é zero? 10 centímetros. Um quarto que... Vou fazer outro exemplo, tá? Outro exemplo. Deixa eu zerar aqui. Outro exemplo. Eu tenho aqui um ponto, uma carga positiva, tenho aqui uma carga negativa. Esse aqui tem uma carga Q, esse aqui tem uma carga menos, né? Porque ela é negativa, menos 9Q. Eles estão separados por 20 centímetros. Em que local o campo elétrico aí é zero, tá? Vamos pegar uma carga qualquer. Se eu botar uma carga positiva, por exemplo, aqui dentro,
Pode ser uma positiva ou pode ser uma negativa. Vou botar uma positiva. Se eu botar uma carga positiva aqui dentro, certamente essa carga vai se mover para a carga negativa, porque ela está sendo repelida por esse e está sendo atraída por esse. Então, ela não vai ficar em repouso. Eu sei disso. Tá? Se eu botar essa carga positiva desse lado aqui, ó, desse lado aqui, essa carga ela está sendo repelida por esse e está sendo atraída por esse. Se eu botar ela desse lado aqui, ela vai estar sendo atraída repelida pelo positivo e atraída pelo negativo, tá bom? Então, tenho a possibilidade dessa carga ficar em repouso em uma dessas posições fora delas duas, tá bom? Professor, qual das duas vai ser a posição correta? Vamos pensar. Esse cara tem uma carga 9 vezes maior do que esse. Então, o campo elétrico que ele cria é muito mais intenso do que o campo desse. E se eu botar a carga perto dele, aí é que o campo vai ser muito mais intenso ainda. Ou seja, esse vetor aqui com que ele é atraído vai ser muito maior do que o vetor com que ele vai ser repelido. Então, ela não vai ficar em repouso. Agora, se eu vier para cá, esse cara está repelindo ela e esse está atraindo. Esse estaria atraindo mais forte, já que a carga é maior. Porém, a distância para ele é muito grande, então esse aqui acaba ganhando um pouquinho. E aí pode ser que eu encontre uma posição aqui, ó, onde o campo elétrico vai ser zero. Professor, como é que eu calculo isso? Tira a raiz do número 1, tira a raiz do número 9. Professor, não é menos 9 não? Não, menos 9 não, só 9, tá? Então, aqui fica 1x e aqui fica 3x. E agora, professor, presta atenção. Olha só, vou mudar a cor aqui. Chega, meu filho, cadê você? Bebê. Esse pontinho é tão pequeno que eu acabo nem ver. Eu estou dizendo o seguinte, essa distância aqui, ela vale D, tá bom? Isso aqui vale D. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Essa distância daqui para cá, ó, da carga 1 até o ponto onde o campo é zero, eu vou chamar de distância x, tá certo? E essa distância todinha da carga 2 até o ponto onde o campo é zero, eu vou chamar de y, tá bom? Eu não sei o valor delas, mas eu sei o valor de D. E quem é esse D? Você está vendo que se eu pegar o Y e tirar o X, sobra o D. Se Y vale 15 e X vale 5, se eu tiro 15 de 5, sobra D. Beleza? Tudo bem? Então, o que é que eu sei? Ó, a distância da carga grande até lá vale 3x. E a distância da pequena até lá vale x. Então, eu sei o seguinte, ó, se eu pegar 3x menos x, vai me dar o valor de D, que é aquilo ali que eu escrevi, ó. Y menos x vai ser o valor de D. Então, 2x menos, ou 3x menos 2, 2x, entendeu, né? E D vale 20. Passa o 2 dividindo, x vale 10 centímetros. Ou seja, isso aqui, ó, vale 10 centímetros. Tudo bem? Tudo bem? E se x vale 10 centímetros, óbvio que y vale 20 mais 10, 30. Y vale 30 centímetros. É fácil assim? Professor, se não fizesse assim, eu faria como? Aí você fazer assim, ó. Campo elétrico produzido pela carga 1 tem que ser igual ao campo elétrico produzido pela carga 2. Aí você vai fazer KQ1 distância 1 ao quadrado. KQ2 distância 2 ao quadrado. Corta o escass, coloca aqui o valor. Esse cara aqui é 1Q, esse aqui é 9Q. Então ficaria 1 sobre D1 ao quadrado, 9D2 ao quadrado.
Aqui ficaria meio pelos extremos, você teria que D2 ao quadrado. D2, vai, bateu o respeito. Tiraria a raiz quadrada, então você ia achar ó, que D2 vale 3 vezes mais do que D1, que foi o que realmente eu achei. Ó. Se D1 é 10, D2 é 30. Mas de uma forma muito mais simples. Perguntas? Botei um Kahoot lá, e o Kahoot tem isso aí, tá? E algumas outras coisinhas também. Só que tem de potencial. Acho que não vai dar para a gente trabalhar potencial. Eu jurava que eu me empolgo dando aula. Aí não deu. Não vai dar o tempo, né? Mas a gente pode ver alguma coisa aqui. Depende se vocês ainda aguentarem. Depende de vocês. Tô cansado. Eu canso dando aula. Eu me empolgo tanto que me entrego demais dando aula. Potencial é rápido, tá, gente? Vamos, potencial. Vocês aguentam aí 10 minutinhos? E ninguém se cagando, não, né? Se tiver, tem problema não. Leva o celular. Tá? Rapidinho. 10 minutos a gente consegue. Beleza. Sim, alguém que chegou depois, coloca aí presente no chat, tá? Se alguém chegou depois. Eu ainda não tô com acesso à turma de vocês, viu, galera? Ainda não tenho acesso. Então, vamos aqui, rapidinho, que não é fácil, é tranquilo. Tranquilo. Tudo comigo é tranquilo. Aqui não tem chulé de cobra nem suvaqueira de papagaio. Então, aqui eu tenho o seguinte. Você sabe que um movimento espontâneo de alguma coisa aqui na Terra é quando ela cai, né? Ó, por exemplo, de B para C ou de A para C seria um movimento espontâneo. Qualquer outro movimento seria um movimento forçado, que você precisaria erguer o objeto, ou levantar ou mover o objeto para que esse objeto saísse do canto. Mas aqui ele consegue descer espontaneamente, naturalmente. Esse movimento espontâneo eu uso para associar com potencial, tá certo? Potencial elétrico. Então, uma maçã, ela cai espontaneamente, né? Naturalmente, devido ao campo gravitacional que faz com que ela desça. Mas por que ela cai? Porque quando ela está no chão, ela não cai mais? Por que quando eu tenho uma coisa aqui, essa coisa não cai para cá? Ela só cai se for assim. Por que um rio desce? Porque em tudo isso que eu estou falando, é necessário que você tenha algo em uma altura grande e que vá de encontro a uma altura pequena. Ou seja, é necessário que você tenha uma diferença. Me enrole não, boy. É necessário que você tenha uma diferença de altura. É necessário que você tenha uma diferença de energia potencial gravitacional. Um vai ter uma energia potencial grande e o outro vai ter uma energia potencial pequena. E aí a coisa flui espontaneamente, naturalmente, porque eu vou sair de uma altura grande para uma altura pequena. No potencial é a mesma coisa. Para que as cargas fluam, ou seja, para que as cargas se movam, é necessário que você tenha uma diferença entre potenciais. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um potencial de 800, aqui eu tenho um potencial de 500. Note que aqui é uma carga positiva, tá certo? Então, ela vai ao contrário, tá? A carga negativa. A carga positiva, ó, ela sai de um potencial grande para um potencial pequeno. Mas note que
nessa situação ou nessa situação, ela só vai se mover se houver uma diferença entre potenciais. Né? De um potencial para o mesmo potencial, ela não se move. Então, ela se move porque eu tenho um potencial grande para um potencial pequeno. Ou o contrário, na anterior, se for uma carga negativa, de um potencial pequeno para um potencial grande. Isso vai ficar mais claro, tá certo? Vou explicar isso aqui para vocês, deixar isso bem claro para vocês. Então, aqui, ó, uma carga positiva, ela flui naturalmente de um potencial grande para um potencial pequeno. Ela flui, ó, naturalmente em direção às cargas negativas, que onde tem um potencial menor. Da mesma forma com a pedra. Uma pedra, ela se move aqui, porque aqui eu tenho uma energia potencial grande, e aqui eu tenho uma energia potencial pequena. Então, ela acaba se movendo naturalmente, espontaneamente. O menino tá me enrolando mesmo aí com as palavras, velho. Tá certo, galera? Só pra gente ir introduzindo. Essa é a equação de energia potencial elétrica. Eu não costumo, na verdade, eu nunca trabalhei energia potencial elétrica porque o Enem nunca cobrou. Então, eu nunca trabalhei energia potencial elétrica, tá? Mas a equação, todas as equações são muito parecidas, tá certo? Todas as equações são muito parecidas. Então, a energia é a capacidade dessa carga se deslocar de um ponto a outro, de realizar trabalho. E aqui eu tenho a equação de potencial elétrico. A equação de potencial elétrico, olha, são todas bem parecidas, tá? A equação da carga, do campo elétrico, ela era assim, ó. K, Q sobre D ao quadrado. Ou seja, quando a distância aumenta, o campo ele vai diminuindo com o quadrado dessa distância. Aqui no potencial, não. O potencial ele cai linearmente, né? Se a distância diminuir, se a distância aumentar, o potencial diminui, né? Sem variar com o quadrado de nada. Eu vou explicar o porquê disso daí, tá certo? E se vocês prestarem atenção, essas equações, ó, elas são muito, muito parecidas, tá certo? Ó, tá vendo? Elas são muito parecidas. Então, tem aqui, ó, que potencial elétrico, campo elétrico é o potencial elétrico dividido pela distância. Se eu botar esta equação aqui, ó, fica D vezes D embaixo, dá um D ao quadrado. Então, eu posso representar campo elétrico assim, ó. Por isso que em uma daquelas equações lá atrás, eu falei assim, ó, campo elétrico também pode ser representado pela unidade de volt por metro. Ó, unidade de potencial, volt. Unidade de distância, metro. Então, eu posso representar assim também. Beleza, galera? Bem, quando eu tenho uma carga no centro e ela está ali criando um campo elétrico ao redor dela, ou saindo, ou entrando, eu disse a vocês que quanto mais próximos forem essas linhas, mais intenso é o campo. Ou seja, quanto mais próximo aqui do centro, mais forte é esse campo elétrico. Mas se você traçar linhas aqui, ó, circulares, você vai ver que em todos os pontos as linhas estão igualmente espaçadas. Então, aqui nessa linha que eu estou fazendo, todos esses pontos, eles possuem o mesmo potencial. Porque o campo elétrico em todos eles ali, ó, é o mesmo. Então, se o campo elétrico é o mesmo, o potencial elétrico em toda essa circunferência é a mesma. Portanto, se o potencial elétrico aí é o mesmo, não tem como uma carga se mover, por exemplo, daqui para cá. Porque para ela se mover é necessário que eu tenha um movimento espontâneo, uma diferença entre potenciais. E como o potencial é o mesmo, ela não se move. Tá certo, galera? Essa superfície é chamada de superfície equipotencial, ou seja, o potencial em toda ela é a mesma. E aqui o que eu disse a vocês, essas linhas elas são sempre abertas, elas não voltam. Qualquer dúvida, fala.
tá? Pergunta, fala. Aqui, ó, no campo elétrico constante, quando eu tenho as linhas de campo que estão igualmente espaçadas, e por isso o campo elétrico é constante. Se eu traçar aqui, ó, uma linha reta, a distância de todos esses pontos aqui, ó, para a placa positiva é a mesma, ou seja, todos esses pontos estão na mesma distância, no mesmo campo e na mesma distância. Portanto, o potencial elétrico em todos esses pontos aqui é o mesmo. Ou seja, essa aqui é a minha superfície equipotencial, tá? Quanto mais eu me afasto da carga positiva, esse potencial ele vai diminuindo. Então, aqui, ó, eu botei que o potencial de A é igual ao de C, porém o potencial de B está mais próximo, é maior do que eles dois. Tudo bem? Ok, né? Bem, então, para calcular a diferença entre potenciais, para que uma carga se mova ou para que um rio se mova, é necessário que tenha uma diferença entre alturas, entre potenciais. Aqui é a mesma coisa. Para a carga se mover, eu tenho que ter uma diferença entre potenciais. Então, ela pode se mover de B para A ou de A para B, mas ela não pode se mover aqui, ó, de C para A ou de A para C, porque o potencial é o mesmo, tá certo? Essa diferença de potencial, depois nós vamos ver que vamos expressar ela pela letrinha U, tá bom? É a diferença de potencial entre esses pontos A e B. Preste atenção nesse gráfico aqui, tá, galera? O primeiro gráfico, eu tenho um gráfico de campo elétrico em função da distância. O segundo é de potencial. Preste atenção. Se eu pegar uma bola e encher ela de cargas, cadê o meu ponto? Tá aqui. Se eu pegar uma bola e enfiar cargas elétricas aqui negativas, essas cargas vão se concentrar ali no meio, mas daqui a pouco a força elétrica de repulsão entre elas vai começar a afastá-las. E elas vão tentar se afastar ao máximo, até ficar o mais distante possível umas das outras. E onde que elas vão conseguir ficar o mais distante possível umas das outras? Quando elas chegarem na superfície. Então, na superfície aqui, ó, essas cargas, elas estão o mais distante possível umas das outras. Tem carga lá dentro? Não, porque elas se afastaram. Então, se não tem carga lá dentro, meu querido, olha, o campo elétrico que uma está criando está anulando o da outra. E aí todos os campos elétricos se anulam e lá dentro o campo elétrico ele vale zero. Olha para esse gráfico aqui, ó. Suponha essa minha esfera. Note, dentro da esfera, que vai até aqui, ó, o raio da esfera vai até aqui, ó. Dentro da esfera não tem campo elétrico, porque não tem cargas, e o campo elétrico criado por todas as outras está se anulando. Então, o campo elétrico aqui dentro dela vale zero. O campo elétrico é máximo na superfície dela, né? Ó, próximo à superfície, próximo. E aí, ó, conforme vai se afastando, esse campo elétrico ele vai diminuindo. Tudo bem? Quando eu vou para o potencial, aí vamos lá. Eu disse a vocês que uma carga só se move se houver uma diferença entre potenciais, tá certo? Existe uma coisa chamada gaiola de Faraday. Faraday construiu uma gaiola, entrou dentro dela, gaiola de metal, e pediu para ligarem energia elétrica aqui, ó. Ele não tomou choque. Por quê? Porque essas cargas se distribuíram só na superfície, ou seja, nenhuma carga pulou lá para dentro. Ah, professor, mas pular? Como assim? Não tem lógica pular. Por que não pulou? Mas poderia pular. Se pulasse aqui uma carga, as cargas pulassem, eu teria descargas elétricas, ele iria tomar um choque. Por que ele não tomou? Se não está pulando carga, significa que o potencial em todos esses pontos, inclusive na superfície, é o mesmo. E aí, por isso que as cargas não se movem. Olha o gráfico aqui, ó. O potencial elétrico até o raio, ele é o mesmo, ele é constante. E aí nós dizemos que o potencial elétrico ele é máximo na superfície da esfera. E depois ele começa a cair.
certo? Por que ele começa a cair, professor? Porque o campo elétrico começa a cair. E quem diminui o potencial é o campo elétrico. Quem diz o quanto o potencial vai diminuir é o campo elétrico. Então, em um avião, caiu um raio no avião, você não toma choque. Por quê? Porque lá dentro funciona como uma gaiola de Faraday, o potencial lá dentro é igual da fuselagem, a carga elétrica ela não pula lá para dentro. Olha que fantástico. Professor, mas pode pular para fora? Pode, porque eu tenho potenciais diferentes lá fora. Não tá vendo o pontinho? A Paula, eu não vejo também não, véio. Se tu não vê, imagine eu. É eu que tô vendo bem rapidinho, eu tô acabando, tá? Então, como eu falei para vocês, em um corpo eletrizado, esse corpo vai atingir o equilíbrio, né? O equilíbrio eletrostático, e ele vai ter o mesmo potencial em todos os pontos, inclusive no interior desse meu objeto que vocês estão vendo aí, o potencial é o mesmo em todos os pontos e dentro dele. Porém, quando eu tenho uma coisa pontiaguda, como o meu para-raio, o potencial aqui, ó, aumenta. Por quê, professor? Desculpa. Eita. A concentração de cargas aqui aumenta. A densidade de cargas aumenta. Como a densidade de cargas aumenta, eu tenho muita carga concentrada em um ponto muito pequeno. Então, o campo elétrico ali nas proximidades vai ficar muito mais intenso do que no resto do brinquedo. Então, se for haver uma descarga elétrica, provavelmente essa descarga vai ocorrer aqui, já que eu tenho um campo elétrico muito mais intenso quando eu tenho a parte mais fina. Lembrando, o potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos, tá certo? Olha que massa. Uma gaiola de Faraday, o cabo tá lá dentro. Uma gaiola do formato do corpo dele, até o bucho, se vocês estão vendo aí. E o cara não tá tomando choque, porque essa descarga elétrica, ela bate na gaiola e ela vai para o chão, né? É liberada para o chão. Não pula nada lá para dentro, né? Ele está protegido devido a essa propriedade do potencial mesmo dentro e na superfície. Fantástico, né? Fica difícil, por quê? Diga aí. O pontinho, né? Tá certo, entendi. Tá, na próxima. Tá, deixa eu tentar desenrolar aqui. Esse cara também, ó, nota que aqueles caras que trabalham em estações, subestações, onde a tensão é muito alta, como no vídeo que eu mostrei anteriormente, eles usam uma malha de ferro, toda de ferro, né, de aço, né, de metal, para poder se isolar como uma gaiola. Então a eletricidade tá passando ali, mas não atinge ele. Olha que massa, né, galera? Por conta que ele está isolado ali. Fantástico. Isso é fantástico. Um carro, caiu um raio próximo ao seu carro, ou o fio de alta tensão, fique dentro do carro, porque o carro funciona como uma gaiola de Faraday e lhe protege. Você lá dentro não toma choque nenhum, porque o potencial dentro ali é o mesmo da lataria, e o campo lá dentro é zero, certo, galera? Isso é fantástico. O campo elétrico é quem diz o quanto. Se o campo elétrico vale 10, por exemplo, eu estou dizendo que a 10 volts por metro, dizendo que a cada metro o potencial diminui em 10. Tá? Então, por isso que o potencial ele diminui linearmente. Mas no gráfico ele vai dar uma coisa assim, porque ele varia de acordo com o campo elétrico. Vai dar a minha curva, né? O avião, ó, pode bater um raio no avião, que o avião, os passageiros não sofrem nada. Essa imagem é fantástica. Esse vídeo é mais forte, mas vocês vão entender o que eu estou falando. O cara, na hora que ele salta do caminhão, o caminhão provavelmente caiu um fio ali. E na hora que ele vai descer, ele segura na porta e toca o chão. Então tem uma descarga elétrica pelo corpo dele e pega fogo. O segundo cara, ele não toca o chão, ele pula do caminhão, né? E ele não toma choque. Só que tem uma coisa importante, em uma situação como essa, tem a questão do tensão de passo. Se está aqui o caminhão com eletricidade, você não pode andar, porque aí, ó, a tensão, o potencial nesse seu pé vai ser diferente do potencial desse pé, e aí você vai tomar um choque. Então,
O ideal é que você vá pulando para que o potencial dos dois pés não varie. Senão você toma um choque. Beleza? Então, no caso, ele pulou para longe, né? E aí ele conseguiu se livrar disso. Mas ali próximo, é provável que, como ele não tocou, né, também, na fuselagem, na lataria e no chão, ele não tomou choque. That's gonna be loud. O avião tá de boa, não tá nem aí. Nem aí. O avião? De boaça. That's gonna be loud. Nem aí. Ele não sofre nada. Os componentes internos dele não sofrem nada. Os passageiros não sofrem nada. Olha essa imagem. Olha que fantástico. Tá vendo? Isso é gaiola de Faraday. Se você botar o seu celular dentro de um papel alumínio ou e embalar, ou dentro de uma gaiola, literalmente, e tentar ligar para ele, ele não vai funcionar. Que é o que a galera queria fazer nos presídios. Construir um presídio envolto como uma gaiola. Que você não precisava estar botando aqueles coisas esqueci o nome agora. Que acaba com o sinal da telefonia lá dentro. Que nem funciona, né? Os caras desligam, os caras são uns bandidos também. Então, se você construísse como uma gaiola, aquele presídio, os celulares não pegariam de jeito nenhum lá dentro, porque funcionaria como uma gaiola de Faraday. Certo, galera? Aqui é só para dizer que se eu pegar dois corpos e encostar, vai haver uma passagem de cargas, eles vão atingir um equilíbrio eletrostático. O potencial elétrico nos dois vai ser o mesmo, porém, a densidade de cargas no menor vai ser maior. Então, o campo elétrico próximo a ele vai ser mais intenso. Aqui, ó, o que eu disse. Ó. Se eu tenho um campo elétrico que vale 10 volts por metro, então significa que a cada metro o potencial diminui em 10 volts. Se o potencial começou em 220 volts aqui, ó, então 1 metro depois vai ser menos 10, 210, mais 1 metro vai diminuindo. Tudo bem, galera? Conteúdozinho rápido, simples. Eu espero que vocês tenham compreendido. Desculpem por ter passado de uma forma mais rápida. Sai daqui, cacete. Mas eu precisava passar isso para vocês, para a gente não atrasar, tá bom? Então façam o Kahoot. Eu vou colocar a lista de exercícios, meu amor, é só para vocês treinarem, tá? Quem quiser praticar já para o Enem, é importante. Então já dá uma estudada. Eu vou preparar um formulário do Forbes para disponibilizar lá uma atividade para vocês, valendo 100. Tá certo? Mas vamos estudando já, vou fazendo as questões. Qualquer dúvida é só falar lá no WhatsApp. Então um beijo no coração a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Valeu!